Olá, estamos já em Salvador em pleno carnaval, mas também temos testemunhado que o Rio de Janeiro, São Paulo tem antecipado não, tem tomado, o povo tem tomado a rua, querendo dançar, brincar, ser feliz, namorar. E eu vou tratar dessa festa, dessa loucura que é o carnaval. E aqui na Bahia tem essa tradição de carnaval de rua como manifestação, né? Manifestação que é de grito, tanto que a gente fala de grito de carnaval, a gente fala de folia, loucura, né? A folia, que é a loucura do carnaval, como um exercício de liberdade, com blocos, bandas, blocos onde você assume tudo que você gostaria de viver livremente, sem regras, sem a moral estabelecida, né? Mas um momento de profundo sentimento de liberdade. Pensando a concepção desse nosso episódio, eu peguei uma referência de um autor inglês que eu admiro muito. No livro de Terry Eagleton, Ideia de Cultura, né? Para pensar como é que esse autor traz. É uma discussão teórica, mas eu vou entrar na folia num segundo momento dessa nossa conversa. Terry Eagleton, nesse Ideias de Cultura, concepção de cultura, ideias de cultura, na sua primeira parte desse livro, que é de 2003, Terry Eagleton mostra que uma concepção inicial se pensava a cultura como uma palavra edificante na história humana. Cultivo, colheita, plantar e colher, como um exercício de trabalho dessa intervenção do humano na natureza, buscando se transformar também junto com a natureza. Então ele diz assim: nossa palavra mais nobre das atividades humanas, assim, é derivada de trabalho e agricultura, colheita e cultivo. E depois ele vai avançando no tempo e vai lembrar que Francis Bacon escreveu: o cultivo e adubação de mentes, cultura como cultivo e adubação de mentes. Aí ele já lembra numa hesitação sugestiva entre estrume e distinção mental. Já começa na nossa cultura ocidental, se quisermos trazer como esse pacote, né, de ideias de cultura, já vem elementos que poderíamos dizer que se torna quase que um termo abstrato, né? Ele vai dizer assim, pode parecer abstrato, porque o estrume, que pode ser dejeto animal, é também aquele que nutre a terra, e ele vai dizer também vai nutrir as nossas mentes. Mas, nesse avançar do processo e da história, ele vai dizer assim, há um momento que a cultura vai entrar numa concepção de civilização, a cultura da civilização. Aí ele vai dizer assim, as reflexões ficaram muito interessantes, porque vão criar e vão estabelecer o termo cultura numa concepção dialética. Concepção essa de passado que permanece com elementos da sua crítica na perspectiva de construção de um futuro, de uma nova síntese, simultaneamente esses três tempos coexistindo. Então, o pensamento dialético, e aí ele vai buscar os autores, ele pega a dialética marxista de Marx, para mostrar como o termo cultura se apresenta. Ele vai dizer o seguinte, concepção de cultura, quando a civilização começa a aparecer contraditória. À medida que a sociedade civilizada se expande, chega-se a um ponto em que ela impõe a alguns dos seus teóricos e pensadores uma forma de reflexão admiravelmente nova, conhecida como pensamento dialético.
essa é, por assim dizer, uma resposta a certa dificuldade. O pensamento dialético surge quando fica cada vez menos possível ignorar o fato de que a civilização, no próprio ato de realizar alguns potenciais humanos, também suprime danosamente outros. Então, é nesse campo de concepção que esse autor vai trabalhar ou vai desenvolver a concepção de crise da cultura, elementos históricos que são intervenientes neste pensar a cultura. Situado essa brevíssima concepção de um estudioso, né, de ideias de cultura, eu vou voltar recuperando os elementos contemporâneos que guardam o passado e o presente na nossa territorialidade. Eu trouxe aqui os exemplos da Bahia, né? Da história da Bahia, da poesia, dos escritos baianos, dos poetas baianos, das manifestações políticas da tradição baiana. E aí estamos comemorando os 40 anos do axé, desse ritmo, dessa linguagem musical, de dança, de ritmo, e tomando como referência o nosso letrista, compositor, cantor Luiz Caldas, tão nacionalmente reconhecido como um momento de uma linguagem que incorporava novos elementos, que traziam uma nova linguagem, uma estética de movimento de corpo, tomando como gênese o fricote, um despojamento, uma mexida de desconstrução, aparentemente de desconstrução dos movimentos de quadril, de corpo, de braço, de perna, e com o título fricote, né? Bem quase que beirando a anarquia, né? O sujeito é fricoteiro, ele tensiona o que poderia ser uma ordem, ele tensiona. E são os 40 anos que estamos comemorando dessa linguagem musical, poética, de ritmo. E eu vou aqui trazer uma das primeiras canções, músicas desse axé, de Luiz Caldas. E nós vamos ver que inspiração pode estar consciente e inconsciente nessa herança cultural baiana. A música Haja Amor. Luiz Caldas escreve, ou canta e dança. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zuzu na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos, quero ser seu cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor para plantar, haja amor para sorrir, haja amor para viver. Haja amor para crescer, haja amor para subir, haja amor para vencer. Pode dar uma picada e sentir o teu sabor. Haja amor, nas estradas do teu corpo. Teu tesouro é teu sabor. Haja amor, haja amor. Esses versos, essa poesia, nos lembra quem? O nosso Gregório de Matos, nas suas sátiras, na sua poesia picante, na sua sensualidade. Quando eu tomei essa música, fui buscar referências para também homenagear esses 40 anos, eu encontro essa linguagem que já tem... Estamos no século... Essa música é do final do século XX, né? Então, nós estávamos falando do século XVII, Gregório de Matos, poesia de Gregório de Matos. E vem esse jovem, com 23 anos à época, escrevendo, cantando, recuperando, atualizando, né, essa memória ou essa lembrança que está no corpo, que está no romântico, que está na ousadia, que está na quebra das regras ou do ordenamento que está estabelecido como uma estética de vida, de corpo, de ritmo, de som e de narrativa. Bem,
Para uma baiana, isso é muito significativo. Isso é muito bom. Tem um prefácio de Marilena Chauí no livro Memória de Velhos, quando ela escreve nesse prefácio, o que fica é o que significa, né? Então, como um significante do rodar baiana, da crítica, da ruptura de linguagens, de campos, de estéticas, de gosto, de prazer, né? Quer seja de um estudioso que vai recuperar, atualizar, quer seja de um inconsciente que perpassa séculos, surge ou ressurge, reexistindo, criando uma nova existência, né? Naquilo que aconteceu séculos atrás, que tocou séculos atrás, como força de quebrar a ordem estabelecida. E aí eu trago para a atualidade um fenômeno extraordinário, que é a realização do ritmo, da musicalidade, da linguagem, da ousadia, da história, da mistura, né, de diversidades de cultura numa nova síntese, que é expressa pelo ritmo, pelo trabalho musical, pela criatividade, pela ousadia, na bravura da banda baiana System, que arrasta multidões por onde passa. Criada ou apareceu em 2009, em 2011 já era conhecida em grandes festivais no Brasil. A partir de 2011, conhecida essa banda, premiada internacionalmente, convidada para países como foram diversas vezes para o Japão, para a Dinamarca, pela Europa, né? No Brasil, onde ela passa arrastando milhares de foliões. E eu queria trazer algumas informações. Primeiro, a explicação do Baiana, o título, né, da banda. É uma banda, é feminino, a escolha é um nome feminino, a banda Baiana System. Baiana porque vem de erguer da memória da importância da guitarra baiana, criada em 1940 e que deu origem ao trio elétrico, que foi silenciada durante muito tempo, mas ressurge, nasce no Moraes Moreira, nasce numa linguagem musical, Pepeu Gomes, os Novos Baianos, e a banda Baiana System recupera esse ritmo da guitarra baiana com um movimento do sound system jamaicano. Então, mas a gente pode observar que esse é um processo de identificação que transcende a um território, que transcende a uma terra, mas guarda, recupera, traz uma memória de povos que foram desterrados, que foram escravizados. E aqui na Bahia gera o ritmo do Ijexá, que é da tradição de um imenso contingente de iorubás escravizados que aportaram aqui na Bahia no final do século XVII, né? Até meados do século XVII, até o final do século XIX, o Ijexá. Então, essa dança que agrega ou que traz uma nova síntese de grupos, de história, de povos escravizados, desterrados, ela dá chão, ela dá território, ela dá linguagem. Essa linguagem é de liberdade, essa linguagem é criativa. Ela traz uma organicidade de desconstrução de modelos existentes, mas essa desconstrução na perspectiva dessa ruptura de campo, de uma modalidade. E é impressionante, é um fenômeno impressionante. E de uma consistência, a organicidade não como
uma coisa rígida. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É de alguém que tem reflexão, que sabe de onde vem e que tem, inclusive, num das suas músicas, de seu álbum, acho que de 2016, uma música, o título, O Futuro Não Demora a Chegar. O futuro está logo ali. Então, é um movimento dialético, um movimento de cultura, cuja dialética acelera e é compatível com o tempo que também vivemos. Guarda esses elementos históricos de ritmos, de cultura, de linguagem, de instrumentos, uma pluralidade, a importância dos instrumentos de percussão, né, que estão nos blocos afros, né, o Olodum, o Ilê, Aê. É impressionante. Uma entrevista que um líder, o russo Passo Pusso, deu dizendo o seguinte: olha, é um ritmo cuja mensagem é a celebração da batida do coração. E essa fala dele me tocou profundamente quando eu me lembrei do meu retorno. Eu morei 14 anos fora de Salvador, morei em São Paulo. Quando eu voltei, eu tinha uns 15 anos, 16 anos, que não brincava no carnaval. E quando eu voltei, no carnaval de 2003, eu fui ver a saída do Olodum no Pelourinho. E eu meia fóbica com relação à questão de multidão, Pelourinho, as ruas estreitas, aquele bloco saindo. Eu quis ver, eu nunca tinha visto, eu quis ver. Fui lá ver. A memória é de uma emoção profunda, comovente. Eu não tive medo, eu entrei na multidão, porque a batida dos tambores, a percussão do Olodum naquelas ruas estreitas, com forte passado histórico, de um espaço onde os escravizados tanto conheciam no seu sofrimento. O título Pelourinho é exatamente de um instrumento de tortura, né, dos escravizados, mas também eram as ladeiras por onde passavam, corriam, organizavam-se as rebeldias. O que aconteceu comigo não tem racionalidade. Aquela emoção, aquele sentimento, aquela coragem numa multidão. E o que me reportou foi que aquela batida era a batida do coração. E quando eu vi essa entrevista recente do russo Passo Pusso, eu me reportei a esse sentimento. E ele fala isso com muita consciência de quem sabe o que está fazendo. Me parece que aí eu quero trazer um momento novamente da ideia de cultura nesse livro, quando se pensa, quando o autor pensa, a importância da dialética como essa tensão de todos os tempos, de um passado, de um presente que se quer mudar. Por isso, o Pusso diz: o futuro não demora a chegar. O Terry Eagleton vai dizer: a cultura não é alguma vaga fantasia de satisfação, mas um conjunto de potenciais produzidos pela história e que trabalham subversivamente dentro dela. Bem, nesse episódio eu quero comunicar a vocês que nós vamos aproveitar o Carnaval da Bahia e nós voltaremos no dia 8 de março, já com um tema para o Março Mulher. Vamos discutir, vou trazer aqui, estou contactando algumas grandes companheiras, militantes, professoras ou militantes feministas, pessoas que escrevem, que pensam, que agem e que temos muito que conversar. Então, eu aguardo vocês no 8 de março, em comemoração ao mês ao Março Mulher. Um bom carnaval para todos nós. Que todos os grandes sentimentos reforcem a pulsão de vida na batida dos nossos corações.